Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e hoje nós estamos em mais um vídeo do treinamento online de Batalha Espiritual e Libertação. Hoje nós vamos falar em um dos assuntos principais e mais requisitados para quem está iniciando o Ministério de Batalha Espiritual e de Libertação. Eu vou falar sobre opressão e possessão, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada e com conteúdo voltado para experiências que nós tivemos nos últimos anos e dúvidas que nós recebemos nos nossos e-mails constantemente e também durante os congressos que nós fazemos presenciais nas igrejas. Bom, em primeiro lugar, o que é opressão? Opressão é um estágio intermediário entre uma pessoa liberta e uma pessoa possuída por um espírito maligno. A opressão nada mais é do que uma interferência avançada de um espírito maligno na mente de uma pessoa, atingindo, alcançando o comportamento, as vontades, as paixões, os desejos e as motivações da mesma. De modo que uma pessoa oprimida, ela não está possuída pelo demônio, mas ela passa a usar dos gostos, das vontades do espírito maligno que a possui. Por exemplo, na linguagem da baixa magia, conforme nós já falamos em alguns vídeos anteriores, uma pessoa que estiver oprimida por um espírito de preto velho, ela terá as características de uma pessoa de idade avançada, ainda que ela seja uma pessoa jovem. Ela terá problemas na coluna, problemas sexuais, dores no corpo, cansaço e algumas outras características que a entidade tem. Nós já falamos sobre isso, então eu não vou explicar isso novamente nesse vídeo. No entanto, a opressão, eu preciso deixar claro isso, a opressão não é uma possessão. A opressão, a pessoa não está incorporada, ela está com total capacidade de, entre aspas, fazer aquilo que ela quer fazer. Ela tem, entre aspas, domínio e governo sobre o seu corpo. No entanto, ela passa a ter as características do espírito que a oprime. Na melhor das hipóteses, uma pessoa sem Jesus está oprimida. É impossível que uma pessoa que não teve um encontro com Jesus e que não viva em santificação ou em arrependimento constante, é impossível que essa pessoa seja liberta. A libertação, ela é, obviamente, a evidência de uma pessoa que está livre de uma ação maligna. Então, uma pessoa sem Jesus, ela não tem como ser liberta, porque Jesus é o libertador. Portanto, se você conhece alguém que não entregou a vida para Jesus ainda, você anda na rua, você vê pessoas que não entregaram a vida para Jesus, você tem familiares que não entregaram a vida para Jesus e não tiveram uma conversão legítima, na melhor das hipóteses, ela está oprimida. E você vai saber qual é o demônio que está oprimindo ela pelas suas características. Jesus falou sobre isso, que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se você fizer um estudo, e nós já falamos, né, um estudo sobre as entidades, e observar as características de uma determinada entidade no comportamento da pessoa, assim você poderá ter uma ideia, uma noção de qual é o demônio que está atuando nessa mente. A não ser no caso de uma legião de demônios. Quando uma pessoa está sendo oprimida por uma legião, essa legião ela é composta por diversas categorias de espíritos malignos que vão alternando na mente dela, de modo que muitas vezes não tem uma característica definida. Então é necessário trabalhar por revelação do Espírito Santo, para que ele diga o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Eu, pessoalmente, evito muito trabalhar com questionários de mapeamento espiritual. Eu evito muito, já usei e não proíbo, de maneira alguma não critico. Eu acho que libertação é algo muito individual. Você vai usar aquilo que funciona com você. Mas eu prefiro ter uma experiência de revelação com o Espírito Santo, para que Deus revele para nós e nos dê direção profética para entender o que está acontecendo com essa vida que está sendo assolada e oprimida por demônios. Tudo bem até aí? Já a possessão é quando o estágio de influência, de interferência mental que o demônio ocupa na vida dessa pessoa, ele vai alcançando níveis ainda mais elevados, de modo que o próprio demônio ele vai administrar os movimentos físicos da pessoa. Tudo começa na mente, já temos falado também sobre isso nos vídeos anteriores. Tudo começa na mente. A mente é o cérebro do espírito. Nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual, também chamado de espírito humano. E entre esses dois fica a alma, que é o centro das emoções, das vontades, das paixões, dos desejos. O espírito é um corpo invisível, mas real. Tão real
que essa é a nossa verdadeira essência. O dia que nós deixarmos de existir como homens físicos, ainda assim teremos um espírito e receberemos um novo corpo na eternidade, se assim conseguirmos o arrebatamento e a vida com Cristo eterna. Muitas pessoas, infelizmente, irão para o inferno e ali também receberão um novo corpo. De acordo com interpretações bíblicas, pode-se crer que receberão corpos de verme e viverão em eterno tormento. No entanto, o cérebro é um órgão físico que pertence ao corpo físico. A mente é um órgão espiritual que pertence ao corpo espiritual. Esses dois estão conectados, de maneira que toda interferência na mente, ela vai alcançar o cérebro, e alcançando o cérebro, o corpo vai se mover. O nome disso é psicossomatismo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Pessoas que têm tristeza, depressão, angústia, e o corpo começa a sentir isso. É porque a nossa mente tem uma influência muito forte sobre a ação do corpo físico. Por exemplo, se eu pegar um limão e começar a chupar o limão aqui agora na sua frente, a sua boca vai se encher de água, porque a sua mente vai pensar que você está chupando o limão e o seu corpo físico vai produzir saliva para poder diminuir o ácido que o limão vai estar jogando na sua boca. Então veja bem como a mente e o corpo trabalham em perfeita harmonia. O diabo sabe disso. Então ele trabalha na mente da pessoa, através do consciente, através do inconsciente, através das emoções, dos medos, dos sentimentos ruins. E ele começa com um estágio de opressão, e esse estágio de opressão vai se avançando até que o demônio tem total acesso à mente dessa pessoa. Então aí ele consegue a possessão. O que é a possessão? É a incorporação ou um espírito maligno movendo-se fisicamente através desse corpo. Ok? Até aí para você, tá tudo bem? Então existem dois tipos principais de possessão. A possessão total e a possessão parcial. A possessão parcial é quando o demônio ele está manipulando o corpo, mas não o corpo inteiro. Então, às vezes, a pessoa pode estar possuída apenas no braço, na perna, nos olhos, na fala, no pescoço, ou as pessoas ficam totalmente endurecidas, mas muitas vezes ainda tendo consciência do que está acontecendo, lembranças do que está acontecendo, ainda tendo parte do governo do corpo e às vezes lutam contra o próprio demônio dentro de seu corpo, porque a possessão não foi total, ela foi uma possessão parcial. Às vezes, inclusive, a aparência é de uma possessão total, porque a pessoa está totalmente movimentando-se no demônio, mas a mente ainda não foi possuída totalmente, então não deixa de ser uma possessão parcial. Já a possessão total é quando uma pessoa perde total controle do corpo, inclusive total controle dos pensamentos e das lembranças. É quando o espírito maligno assume governo completo sobre essa vida. Geralmente, tanto a possessão total quanto a possessão parcial, elas são de um demônio apenas, o que nós chamamos de possessão single ou individual. Então, quando isso acontece, a pessoa incorpora e ela amplifica as características do espírito que estava oprimindo. Por exemplo, se era uma pombagira, certamente essa pessoa, se era um homem, já tinha jeitos homossexuais, ou era extremamente galanteador, mulherengo. Se era uma mulher, talvez já tivesse desejos por pecado de prostituição, de adultério, algumas características visuais de roupa curta, de sensualidade, de excesso de vermelho, de excesso de maquiagem. Então isso já acontecia na opressão. Quando possui, agora vai amplificar. Então a sensualidade aumenta, às vezes a pessoa rasga as roupas, porque nada mais é do que amplificação. A opressão se torna, a possessão se torna a opressão em estágio elevado. Tá bom? Então, nós falamos de possessão parcial, possessão total. Existe também a possessão por legiões, que é quando uma pessoa está sendo manipulada por milhares de espíritos malignos ao mesmo tempo. Acreditam-se que uma legião de demônios pode ter de 2.000 a 6.000 espíritos lutando pelo governo da mente da pessoa. E aí é importante deixar claro que os demônios não entram de uma vez no acesso da mente. É como se fosse um controle remoto de um videogame, por exemplo, e várias pessoas brigando para usar o videogame.
Então aquela multidão de demônios ficam entre si, eles se odeiam. Os demônios não têm harmonia. Eles se odeiam e no ódio deles eles estão brigando pelo governo da mente da pessoa. Então essa pessoa já está em estado de crise emocional, em estado de descontrole emocional e até mesmo de descontrole físico por conta disso. E cada espírito maligno que opera, ele vai trazer as suas características. Então muitas vezes quando manifesta um demônio na igreja, no processo de libertação, você repreende o demônio em nome de Jesus e parece que não aconteceu nada. Não é que não aconteceu nada. Saiu um demônio, mas ainda existe ali 5.999. E às vezes um demônio sai de uma maneira tão singela que você não percebe que ele saiu. Então a impressão é que você não tem autoridade. Você tem autoridade, sim. O nome de Jesus é autoridade. Na verdade, eu pessoalmente prefiro trabalhar com o nome de Yeshua, que é o nome original, que foi traduzido, transliterado, e eu prefiro falar da maneira que Jesus trabalhava, da maneira que os discípulos de Cristo trabalhavam, e você, na prática, vai perceber uma diferença muito grande trabalhando com o nome de Yeshua. No entanto, pela graça de Deus, o nome de Jesus também há uma autoridade. Mesmo que tenha sido traduzido, transliterado, Deus permite que os demônios ainda obedeçam esse nome. Então, você repreende o demônio em nome de Jesus. Se for um demônio possessão single, de um só, ele vai sair em 5 minutos, em 10 minutos, talvez imediatamente. Se for uma legião, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar meses. Até mesmo porque o demônio ele pode estar apoiado em uma feitiçaria que deve ser quebrada, em algo que a pessoa comeu, em uma roupa que ela está usando, em uma droga, um medicamento, uma bebida. E tudo isso deve ser tratado através de renúncia, de palavras de ordem. Como, por exemplo, você vai dizer para o espírito maligno, eu ordeno que você saia dessa pessoa, eu quebro o efeito da droga, em nome de Jesus, eu quebro o efeito desse ponto de apoio. Se a pessoa estiver usando símbolos satânicos, objetos de ponto de apoio, você deve remover os objetos. E tudo isso com muita sabedoria. Primeira coisa que eu faço quando manifesta um demônio, eu ordeno que ele pare, bote a mão para trás e cale a boca. Então a autoridade deve ser rápida, imediata. Manifestou, você vai dizer, em nome de Jesus, para agora, bota a mão para trás e se cale, cala a boca. E o espírito maligno, ele automaticamente vai parar. E ali você vai ter um tempinho para pensar no que está acontecendo, respirar fundo, ter as ideias, né? Então, acontece muitas vezes de se for uma legião, você dá ordem para um, mas esse um que você deu a ordem, ele sai e entra outro, mesmo sem você mandar sair. Então, se você percebeu que deu a ordem e o demônio continuou se movendo, você vai acrescentar mais um comando. Então, veja bem, em nome de Jesus, para, cala a boca, perde a força e fica aí, não sai daí. Agora você vai poder pensar e orar e pedir direção do Espírito Santo para fazer a libertação, ok? Se houverem vários libertadores ao redor dessa pessoa, é importante que vocês decidam quem vai liderar a libertação. Porque senão fica muita gente dando ordem ao mesmo tempo e isso quebra a autoridade, né? Então decidam quem vai liderar a libertação e todos os outros vão estar intercedendo pelo líder da libertação. Não existe nada de errado se em um determinado momento você estiver cansado, desgastado, ou até mesmo se sentindo sem autoridade, pede agora, olha, eu vou delegar a autoridade para o meu colega tal, e outra pessoa vai fazer a libertação, porque isso não é uma competição. O importante é que a pessoa seja liberta. Algumas coisas eu preciso sempre dizer. Eu evito e eu oriento sempre a você evitar a ungir o endemoniado, né? O óleo da unção ele é para consagrar, para santificar, para separar para Deus. Então muitas vezes a pessoa está possuída por demônios, ela ainda não se decidiu. E você unge o demônio, não faça isso, né? Deixa para ungir quando ela for liberta. Você vai ungir e vai ministrar o batismo com o Espírito Santo na vida dela. Não unja demônio. Tem gente que usa o óleo da unção como se fosse um óleo mágico para o demônio sair. Isso não é aconselhável, tá bom? Se você pensa contrário, eu vou respeitar a sua linha de pensamento, mas é um conselho de quem está te ensinando, com muitos anos de experiência nessa área. Evite falar em outras línguas para o demônio. Tem gente que olha para o endemoniado e fala em línguas e profetiza. Não faça isso. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então o melhor lugar para você falar em línguas é no seu quarto de oração, na sua casa. Na igreja nós falamos no momento adequado, mas também deve ter um momento certo para isso, porque é um momento da nossa edificação, é um momento muito individual. Então evite falar em línguas para demônio.
Com demônio se fala pouco, em voz audível e com autoridade. Por que isso? Porque o espírito maligno, apesar de estar trabalhando na mente dessa pessoa, ele não tem muita facilidade de usar um corpo humano. Isso não é normal, isso é uma anomalia para ele. Então, é por isso que o demônio tem a voz esquisita, tem um olho estranho, tem as mãos contorcidas, porque ele está tendo dificuldade de usar aquele automóvel chamado corpo humano. É como uma pessoa que está dirigindo um veículo pela primeira vez. E se ele está tendo dificuldade para usar o corpo, ele também tem dificuldade para usar o ouvido. Então, se você der ordens confusas, falar demais, o demônio simplesmente não vai entender o que você está falando. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algo aqui importante para acrescentar. Muito cuidado, porque muitas vezes, na hora da libertação, o demônio ele simplesmente salta. Ele sai de uma pessoa e pula na outra, dentro da igreja. E às vezes pula dentro de uma criança, dentro de um ministro de libertação que está com a vida com brechas, e pula sem você perceber. E às vezes é aquela sensação de que a pessoa foi liberta, mas na verdade o demônio só pulou para outra pessoa. O demônio continua dançando dentro da igreja no decorrer dos anos. Então, importante, inclusive, é quando você repreende o demônio, ordene que ele vá para os lugares áridos. Eu geralmente digo, eu te ordeno que saia e vá direto para os lugares áridos e perca o caminho de volta. Então, essas palavras, elas se tornam documentos no mundo espiritual. Os anjos de Deus, eles fazem que essa palavra se torne documento no mundo espiritual. Tá? Nem toda possessão maligna é percebida. Muitas vezes um espírito maligno ele entra numa pessoa numa fração de segundo e sai. É por isso que muitas vezes alguém está dormindo e dá aquele pulinho assim, como se tivesse um espírito entrando nela. Porque dormiu sem santificação, dormiu sem se arrepender de pecado, às vezes está cheio de brechas. E o maligno entra e sai numa fração de segundos. Ele não faz questão de ficar ali. Para o demônio é mais importante ficar oprimindo uma pessoa do que possuindo, principalmente na igreja, porque quando possui, identifica. Então, nessa fração de segundos, ele só entra para deixar ali um câncer, deixar ali uma doença, deixar ali uma maldição, deixar uma tristeza, uma mudança de mentalidade, uma depressão. Tá ok? Legal. Eu acho que nós estamos, então, entendendo muito bem. Bom, vou falar um pouquinho sobre um assunto polêmico que você fica aberto para investigar ou não. Isso vai muito do seu desejo, da sua sede e da sua crença. Tá ok? Mas algo muito comum na feitiçaria é uma pessoa viajar em espírito. O nome disso é projeção astral, também chamado de viagem astral. Então a pessoa, ela simplesmente faz um ritual e ela sai do corpo em espírito e ela pode voar pelas dimensões naturais, voar pelas cidades, ou ela pode até ir a alguns lugares no mundo espiritual. É por isso que o símbolo da bruxa é uma mulher voando numa vassoura. Isso é o símbolo da viagem astral. Na verdade, ninguém voa de vassoura. As pessoas voam em espírito. E esse assunto que para nós pode ser novidade, para os nossos filhos, para as nossas crianças, isso é a coisa mais comum, porque eles veem isso no desenho animado como se fosse normal. Eles veem isso nos filmes, nas revistas em quadrinho. Outro dia eu estava lendo uma revista do Maurício de Souza falando sobre viagem astral como se fosse uma coisa boa. A Magali estava fazendo uma projeção astral. Então, os bruxos fazem isso. É muito normal para o bruxo viajar em espírito. Talvez mais para frente eu faça um vídeo só sobre isso. Agora pensa comigo. Se o demônio é um espírito e consegue manipular a mente de uma pessoa até governar essa pessoa, acredita-se que alguns feiticeiros conseguem também, em espírito, governar pessoas, como se fossem um demônio. Então o nome disso seria possessão por espírito humano. Qual é a diferença da possessão por espírito humano para uma possessão por demônios? A diferença é que uma possessão por demônios, você repreende e o demônio sai. Uma possessão por espírito humano, você repreende e o espírito humano não sai, porque quem está ali não é um demônio, é um ser humano. Um ser humano tem livre-arbítrio. É a mesma coisa que eu falar para você assim, desliga o celular agora, desliga o computador agora em nome de Jesus. Você vai pensar, não quero desligar, não estou com vontade de desligar. Então, você é humano, você tem livre-arbítrio. Os feiticeiros, eles aproveitam disso para fazer terríveis arruaças. Já aconteceu muitas vezes de eu fazer uma libertação e no meio de uma dificuldade, Deus me revelar, isso é um espírito humano. E aí Deus me deu uma estratégia diferenciada. Eu ordenei e eu disse, um anjo agora vai
queimar esse espírito humano. E deu uma surra, literalmente, nesse espírito humano. Então aquele bruxo voltou correndo para o corpo e nunca mais quis entrar naquela pessoa. Tá bom? Então, libertação não tem nada demais. Você precisa estar com uma vida em santidade, uma vida no altar, temor do Senhor e dar ordens claras ao demônio. Durante a prática da libertação, muitas novidades vão acontecer. Eu já tive possibilidade de ver demônios falando em línguas estranhas. Eu já tive possibilidade de ver demônios falando em idiomas que eu não conheço e eu ter que pedir a Deus para falar num idioma que eu não conheço para poder interagir com aquele demônio, porque ele não ia entender o português e Deus me deu uma língua de outro país para falar com o demônio e foi algo tremendo, diante de uma multidão de testemunhas e pastores, num congresso de pastores que eu fui pregar lá na Igreja Quadrangular, em Porto Velho, em Rondônia. Já aconteceu de eu ver pessoas levitando várias vezes. Então, as experiências, na hora, na prática, você vai ter que ter uma direção de Deus. Então, a direção principal é repreenda em nome de Jesus. Não converse com o demônio. Não pergunte nada para ele. Uma vez ou outra, Deus vai te direcionar para fazer uma pergunta, mas isso é exceção da regra, né? Não tem muita novidade para ele te dizer. Qual é o seu nome? Ele vai dizer diabo. Se não disser diabo, ele vai dizer um nome qualquer que representa o diabo. O que você está fazendo aqui? De alguma maneira ele vai dizer que veio matar, roubar e destruir. Então as verdades nós já sabemos. O importante é conhecer o nome do Senhor Jesus, Yeshua, o Mashiach. O importante é conhecer quem está do nosso lado. Repreenda, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre libertação. Vamos falar agora sobre maldições no próximo vídeo. E espero que você também esteja pronto para assistir. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.